Olá, minha querida telespectadora, nosso querido telespectador. Eu sou o deputado Fernando Capês e nós estamos na Assembleia Legislativa de São Paulo com o programa Assembleia Convida. E hoje eu tenho a honra de receber e de poder mostrar a vocês o trabalho de dois grandes promotores de justiça, dois brilhantes integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo. A doutora Vânia Maria Túlio e o doutor Carlos Henrique Prestes Camargo. Os dois, como o telespectador talvez já saiba, são meus colegas, porque antes de ser deputado estadual, eu sou membro do Ministério Público do Estado. Ingressei em janeiro de 1988. Nós vamos falar hoje aqui sobre um grupo especializado formado pelo Ministério Público. Um grupo que tem a função de proteger os animais domésticos, domesticados, silvestres, contra a prática de violência e a prática da covardia humana. Esse grupo tem também a finalidade de atuar coibindo o parcelamento irregular de solo urbano. Mas nós vamos hoje falar apenas desta função, a defesa e proteção dos animais. Em primeiro lugar, nós vamos aqui conversar com a doutora Vânia Maria Túlio, que inclusive foi uma das grandes, talvez a principal idealizadora deste grupo de proteção animal. Ela vai contar aqui como ocorreu a formação desse grupo. Doutora Vânia Túlio, como é que foi a discussão que levou à criação do GECAP, desse grupo de proteção animal? De que maneira surgiu e como foram os debates que antecederam? Um prazer. Boa tarde, deputado. Prazer é nosso. Bom, na verdade, assim que eu cheguei na Barra Funda, que é o Foro Criminal Central daqui de São Paulo, nós nos reunimos uma vez por mês, são 6 promotorias e cada promotoria se reúne uma vez por mês e depois dessa reunião ocorre uma reunião uma vez por mês também dos secretários executivos. Eu tinha chegado e aí eu fiz uma proposta ao secretário executivo apresentando a proposta do grupo, não é? De destacar promotores criminais que pudessem atuar exclusivamente na defesa dos animais ou naqueles crimes cometidos contra animais. Essa proposta foi levada a essa reunião de promotoria, na 4ª promotoria, foi aprovada pelos promotores da 4ª promotoria e depois, então, o colega secretário executivo, doutor Alfonso, levou essa proposta para a reunião dos secretários executivos, dos outros 5 secretários executivos. É claro que isso se alonga no tempo, a coisa não é assim, foram acho que uns 2 anos mais ou menos de discussões, até que os 6 secretários concordaram que fosse criado o grupo, mais ampliado o objeto dele, para incluir os outros crimes ambientais, além daqueles praticados contra os animais. E assim foi feito. Então, essa ideia partiu do Procurador-Geral, a iniciativa legal é dele, obviamente, mas teve o apoio de todos os promotores criminais da Barra Funda que mandaram um documento, um ofício à Procuradoria-Geral, dizendo que eles concordavam e que eles entendiam que já era o momento de se destacar promotores para atuar nos crimes ambientais. Muito bem. Só para o nosso telespectador acompanhar, existe aqui quase 2.000 membros do Ministério Público do Estado de São Paulo. O Ministério Público Estadual de São Paulo é o maior Ministério Público do país. E na capital de São Paulo existe o Foro Criminal da Barra Funda, onde estão localizadas as promotorias centrais. São 6 promotorias, cada uma dessas promotorias é composta por 20 promotores de justiça, e existe um desses 20 promotores se encarrega dos trabalhos de secretariar e acompanhar o andamento dos processos, dos inquéritos. Então, o que houve? Numa das 6 promotorias criminais, cada uma com 20 promotores, a 4ª promotoria, a doutora Vânia Maria Túlio iniciou uma discussão
com os outros 19 membros desta promotoria. Após um debate, o secretário da promotoria, que também é um promotor, levou a discussão para os outros 5 secretários, que representam as 5 restantes promotorias. A primeira, a segunda, a terceira, a quinta e a sexta. Houve então uma deliberação e os 120 promotores criminais, isso é uma beleza, olha a força que tem esta causa, esta bandeira de proteção animal. Os 120 promotores do Foro Central resolveram encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça uma proposta para a criação de um grupo que defendesse e protegesse os animais e, ao mesmo tempo, tivesse também a função de coibir o parcelamento irregular do solo urbano. Dr. Carlos Henrique, é uma honra integrar esse primeiro grupo do Ministério Público? É uma grande honra. Agradeço muito a doutora Vânia, inclusive. E gostaria de, continuando na linha da doutora Vânia, esclarecer que o grupo também abrange, como você disse, parcelamento, os crimes de parcelamento irregular do solo urbano e todos os demais crimes ambientais da Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Então nós, no grupo atualmente é formado por mim e pela doutora Vânia só, nós estamos pleiteando, inclusive, mais um colega, quem sabe na próxima gestão de quem for nomeado procurador-geral, porque o nosso trabalho está muito acumulado. A gente está recebendo processos de todas as varas criminais da Barra Funda, referentes a parcelamento do solo, a crimes ambientais e, inclusive... Todos os crimes ambientais, não apenas contra a fauna? Não. Todos os crimes ambientais? Contra a fauna, inclusive, é do GCRIM, que nós também estamos atuando no GCRIM. E é um volume enorme, o GCRIM. A maioria dos crimes ambientais, na verdade, são do GCRIM. Só que, além disso, nós estamos recebendo também processos e inquéritos das 62 varas, se não me engano, 31, com cada vara tem um juiz e um auxiliar, então seriam 2. E está difícil esse início de trabalho nosso. Olha, telespectador, nós temos 2 promotores para cuidar, então, dos crimes de parcelamento irregular do solo urbano, crimes contra o meio ambiente e, na verdade, crimes também contra animais que, por um lapso da legislação, a grande parte são crimes de juizado especial criminal e também necessitam de uma atualização quanto às penas. Mas olha que trabalho pioneiro e valoroso. Eu acabei, de certa forma, até acidentalmente, porque não havia nos chegado esse brilhante trabalho da doutora Vânia Maria Túlio, coordenando, junto à 4ª Promotoria Criminal, a criação deste GCAP. Eu recebi no nosso gabinete um ativista da área de proteção animal, Dr. Maurício Varalo, trazendo este pleito e dizendo que havia necessidade, que a coisa estava ainda caminhando não no ritmo que deveria. E eu acabei solicitando uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando Grela Vieira, e solicitei a ele a criação de uma promotoria de defesa animal. Daqui a pouco a doutora Vânia Túlio vai explicar a diferença entre o grupo e a promotoria. Nós nos reunimos para que seja criada uma promotoria, depende de lei. Essa lei vai criar o cargo e para chegar a esse cargo você precisa ter antiguidade ou merecimento. Depois que se atinge o cargo, você é inamovível. Então nós solicitamos essa propositura da lei. Um deputado estadual não pode apresentar uma lei que diga respeito a questões do Ministério Público. Só o Procurador-Geral de Justiça tem a iniciativa do projeto e para fazer isso ele tem que ter autorização de um órgão superior da instituição chamado órgão especial, formado por 40 procuradores de justiça. Nós então encaminhamos a solicitação foi debatida no órgão especial e ao final acabou sendo criado o grupo, o GCAP, o Grupo de Proteção Ambiental, de Proteção Animal, que combate crimes ambientais e parcelamento irregular do solo urbano. Então, tivemos também na ata que levou à propositura do projeto de lei, ao lado da 4ª Promotoria Criminal, representada pela doutora Vânia Maria Túlio,
nós tivemos a honra de colaborar para esta criação, uma vez que o nosso requerimento também lá se encontra. Fico muito feliz, porque hoje é uma questão realmente muito importante, fundamental, nós vamos discutir isso durante o programa. Doutora Vânia, em que sentido a criação do grupo tem uma, eu diria assim, uma maior eficiência nesse primeiro momento do que de uma promotoria? Como funciona uma, como funciona o outro, e, enfim, como é esse trabalho? Olha, eu ousaria dizer que na essência é basicamente a mesma coisa, né? As funções dos promotores é a mesma, as atribuições, enfim. O que muda basicamente é na forma. Uma promotoria, como o senhor já bem disse, depende de um ato do legislativo, então é um processo mais longo, mais demorado, mais complexo, não é? Enquanto que o grupo é uma proposta também de iniciativa do Procurador-Geral, também levado para aprovação pelo órgão especial, mas que não extrapola a lide interna, não extrapola os limites internos do Ministério Público. Então, por isso é que ele acaba sendo um processo mais rápido, né, mais célere, e aí entra, então, a sensibilidade do Procurador-Geral, né, que agora se despede, em ter essa iniciativa de criar o grupo, não é? As ONGs de defesa animal, esse processo começou com o Varalo, como o senhor também disse, tiveram um papel fundamental, não é, de mandar e-mail, de fazer pela rede abaixo-assinado, pedindo a criação da promotoria. E o grupo, então, era uma alternativa à promotoria, uma alternativa de começar a trabalhar logo, antes, né, o quanto antes. E o grupo, então, tem essa função. Os colegas são designados pelo Procurador-Geral, mas é bom que se diga que os nossos nomes foram 6 nomes. Cada promotoria, então, teve um processo de legitimação, os grupos têm um processo de legitimação após a criação, então, após publicado o ato de criação do grupo, houve um processo de legitimação em que foi aberta a possibilidade de todos os promotores da Barra Funda se inscreverem para compor esse grupo. Cada promotoria indicou um, não é? E aí, então, diante dessas 6 indicações, uma de cada promotoria, o Procurador-Geral escolheu 2. Então, meus parabéns. Processo legítimo, não é? Olha, veja que interessante que foi explicado. O grupo é formado por promotores de justiça, que ingressaram na carreira, obviamente, por concurso público, passaram por todos os graus da carreira, se são promotores do último grau, ou seja, da chamada entrância final, e dentre esses promotores, o Procurador-Geral, sendo um grupo e não uma promotoria, ele designa livremente aqueles que bem pretender. É uma atribuição sua do chefe da instituição. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que, em sendo designados pelo Procurador-Geral, caso o promotor não esteja se adaptando àquela nova função, a troca se dá também por uma nova escolha do Procurador-Geral. Se nós criássemos uma promotoria, esta promotoria teria que ser criada por lei e o provimento do cargo se daria por antiguidade ou por merecimento. E uma vez o colega, o promotor, atingindo esse cargo, ele se tornaria vitalício. Caso ele não se adaptasse ou não gostasse, só sairia se bem entendesse. Então, com isso, existe um maior acompanhamento quanto eficiência. Como se trata de um grupo novo de trabalho, o que se recomenda é que seja feito pelo Procurador-Geral. Mas a doutora Vânia Túlio faz uma colocação importante. Apesar do Procurador-Geral ter a prerrogativa de escolher quem ele quiser para integrar esses grupos, os 120 promotores criminais da capital, do Foro Central da capital, elegeram, dentre os 120, os 6 que poderiam ocupar este grupo. E dos 6, o Procurador-Geral escolheu 2. Significa que o Dr. Carlos Henrique e a doutora Vânia Túlio chegaram por um critério impessoal,
pelo seu trabalho, pela confiança dos seus colegas, e estão nessa promotoria, que tem muito mais trabalho do que o local em que ele se encontrava, que já era trabalhoso, estão lá porque amam esse trabalho, estão fazendo um trabalho fantástico. Dr. Carlos Henrique, há quanto tempo está funcionando o GECAP? Como é que está se dando este funcionamento? Então, o GECAP está funcionando efetivamente há mais ou menos 2 meses. Porque os 2 primeiros meses que nós fomos designados, a gente não tinha sala, não tinha nada. Foi montado e aos poucos nós fomos adaptando salas, equipamentos, computadores. Há 2 meses a gente está funcionando a todo vapor, o GECAP. E uma coisa muito importante desse grupo, que não foi falado aqui, que eu acho, é a integração nossa com as instituições todas. Perfeito. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, Guarda Civil Metropolitana. A gente estava vendo, quando nós assumimos as funções do GECAP, é que cada instituição dessa estava atuando de uma forma totalmente isolada. Perfeito. Cada um atuando na sua área e não havia nenhuma comunicação entre todos. E pior, os promotores criminais da capital, isso no estado todo, a gente inclusive quer fazer um trabalho nesse sentido. Os promotores também atuando de uma forma isolada na área ambiental, inclusive na área de proteção aos animais. Cada um com um posicionamento. As transações penais que estavam sendo feitas, os valores que estavam sendo impostos aos degradadores, aos criminosos, estavam sendo encaminhados para instituições de caridade, e não para instituições voltadas à defesa ambiental ou à defesa animal. Então, uma das funções primordiais desse grupo é esse aglutinar as instituições, trabalhar juntos com as instituições. Nós já estamos fazendo isso. Reuniões com Polícia Civil, com Polícia Ambiental, com Polícia Científica, com todos eles. Porque antes da criação desse grupo e desta ação integrada, o que acontecia? Eventualmente, num plantão policial não se dava tanta importância, não por mal, sim, mas em razão de ser um crime, crueldade contra animais. Ele está lá vendo latrocínio, sequestro, homicídio, roubo, tráfico. Então diz, não tenho tempo para cuidar de animal, estou cuidando de pessoas. Infelizmente, esse raciocínio distorcido acabava sendo feito. Como é que está sendo feita essa integração e qual a importância disso para o telespectador perceber realmente como esse grupo começou a mudar a realidade das estruturas? A importância eu acho que é vital. Nós trabalharmos junto com a Polícia Civil, com a Polícia Ambiental. Inclusive, como eu disse, nós estamos fazendo reuniões toda semana, cada 15 dias, com o pessoal da Polícia Civil, as delegacias ambientais da capital, para a gente trabalhar junto, para ver uma coordenação de ações, para que não aconteça essa atuação isolada. Como você disse, chega na delegacia, normalmente não é que não dão atenção, não é feito nada. Porque tem várias outras ocorrências acontecendo ao mesmo tempo, que se julga, mas importante, às vezes pode até ser que seja. Para isso é importante haver uma delegacia ambiental ou uma delegacia animal. Perfeito. Que é um pleito nosso também, para que aqui em São Paulo tenha uma delegacia de defesa dos animais, voltada só para isso, com delegado, com investigadores. Nobre telespectador, a criação de uma delegacia especializada de proteção animal se dá mediante a apresentação de um projeto de lei. Ocorre que este projeto de lei não é de iniciativa de deputado, porque ele leva à criação de um órgão público. Ele influi na estrutura da administração pública. Existem algumas propostas bem intencionadas, mas a iniciativa não é do deputado. E se o deputado apresentar um projeto de lei propondo a criação de uma delegacia como essa, o projeto será considerado inconstitucional por vício de iniciativa. O artigo 24 da Constituição do Estado de São Paulo já aponta quais são os projetos que são de iniciativa do governador. Este é um deles. Por essa razão, na linha colocada pelo Dr. Carlos Henrique, nós já havíamos formulado ao governador, a questão de 1 ano e meio, uma indicação
que é indicação? É o nome jurídico de uma sugestão, de um requerimento que o deputado faz ao governador para que ele apresente, dentro da sua competência, o projeto de lei. Esta indicação foi aprovada pela Secretaria da Segurança Pública e nós agora estamos encetando gestões para que o governador apresente este projeto para a criação da Delegacia Especializada de Proteção Animal. Doutora Vânia, o doutor Carlos Henrique falava dessa articulação do GECAP, o Grupo de Defesa Animal e Proteção Animal, essa articulação com as instituições, com os órgãos, e como isso está ajudando no combate à crueldade contra os animais. A senhora poderia exemplificar algum contato, alguma primeira reunião que tenha resultado frutífera, enfim, como é que isso está sendo feito? Olha, teve um caso em que a gente saiu do grupo e a gente foi até um local onde havia uma denúncia de várias mortes. Estrada dos Andradas. Estavam ocorrendo mortes diárias de animais, queimados, com faca, enfim. Essa a denúncia que vinha, e vinha seguidamente essa denúncia lá no grupo. E até que nós chamamos a Polícia Civil, fizemos uma diligência. Fomos numa viatura descaracterizada, mas também foi uma viatura caracterizada fazendo a segurança. E tínhamos que localizar e tal, porque a estrada é longa, vai dar lá em São Bernardo do Campo, enfim. Tínhamos que localizar os pontos, porque tinha na altura do número 1000, ou por aí. Tínhamos que localizar onde aconteciam as desovas dos animais. Bom, o simples fato de nós termos estado lá, parado, perguntado para as pessoas, buscado informações até localizar onde tinha desova de animais e tal, então o simples fato deles verem a polícia se aproximarem. Na semana seguinte, ou 2 dias depois, a gente recebeu a informação de que pararam de matar os animais. Parou de aparecer animal morto ali. Quer dizer, pelo fato do GECAP pelo ser articulado... Pelo simples fato de a gente estar lá e a população ver, porque são dois grupos de pessoas, 2 favelas, enfim, na beira da estrada, e pelo simples fato de ver a polícia chegando lá e se interessando pelo assunto e buscando dados, e nós não continuamos com essa investigação, porque quando nós localizamos os 2 locais, pelo GPS, deu a cidade de São Bernardo. Perfeito. E aí, então, a gente fez os encaminhamentos, não é, para lá, inclusive para a colega de lá, que é uma grande colega do meio ambiente de lá, Stauren, que o senhor bem conhece, e porque o grupo, enfim, a investigação, a polícia não podia continuar por aqui, mas a polícia de lá certamente deve estar fazendo. Então, essa atuação conjunta, e nós lamentamos não poder sair mais do gabinete, porque as pilhas de inquérito não nos permitem sair do gabinete, mas o trabalho do grupo, mais do que fazer esse levantamento, mais do que atuar nos processos e nos inquéritos, que é importantíssimo, é buscar o crime, buscar, fazer a investigação, ir atrás. Isso a gente não está conseguindo fazer da forma como a gente gostaria. Muito bem. Note que a simples criação do grupo e a ação provocadora que o Ministério Público tem das instituições já está surtindo os seus efeitos. A pergunta que tem agora é a seguinte: como é que este grupo de proteção animal, o GECAP, irá receber as denúncias? Como é que o nosso telespectador pode fazer o encaminhamento? De que maneira está sendo feita a estrutura desse trabalho? É uma pergunta muito importante que eu vou fazer, mas logo após o intervalo, em homenagem ao saudoso Chico Anísio, é VaptVupt. Voltamos ao programa Assembleia Convida, realizado aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu sou o deputado estadual Fernando Capês e tenho a honra de receber 2 brilhantes promotores de justiça, a doutora Vânia Maria Túlio e Carlos Henrique Prestes Camargo, que integram o Grupo Especial de Proteção do Meio Ambiente
de combate ao parcelamento irregular do solo urbano e tema deste encontro, de proteção animal. E eu então deixava no ar uma pergunta, que agora retomo e encaminho ao Dr. Carlos Henrique. De que maneira uma pessoa que está nos assistindo e presencia um ato de covardia, de crueldade contra os animais, pode denunciar este fato ao grupo chamado GCAP? E como o GCAP pretende dar encaminhamento a essas denúncias, já que é uma gama muito grande de trabalho por uma estrutura ainda incipiente? Como, doutor Carlos? Então, a nossa ideia inicial é ter o nosso e-mail, que deve, essa semana, eu já estive em contato hoje com o Ministério Público, essa semana o GCAP já vai ter o e-mail dele. Que hoje em dia a maneira mais fácil de se comunicar maus tratos animais, pelo que a gente tem recebido, pela experiência nossa no grupo desses 4 meses, é através de e-mail. Temos o telefone também que disponibilizamos aí para vocês, telefone do grupo, que é esse daí. Qualquer pessoa que... 3392? 6292. 6292. Qualquer pessoa que constatar maus tratos animais dentro da casa, dentro da casa do vizinho, na rua, em qualquer lugar, pode telefonar, pode mandar um e-mail. Esse e-mail é do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público, mas chegando lá eles se rebatem para o grupo. Perfeito. E aí o grupo vai instaurar um procedimento investigatório dentro do grupo e vamos apurar se essa denúncia tem procedência ou não. Tendo procedência, nós acionaremos a Delegacia Especializada do Meio Ambiente da capital e daí se procede às investigações para constatar a veracidade da denúncia. Perfeito. Olha, eu como sou colega dos ilustres promotores também, trabalhei muitos anos em promotoria especializada, se você puder encaminhar a sua denúncia por e-mail, sempre facilita mais do que verbalmente, que ela vai ter que ser reduzida a escrito. E encaminhando por e-mail, se você puder fornecer alguns dados individualizadores, ainda que você não queira se identificar, por temer eventualmente um vizinho que possa, mas dando dado, endereço, dando o maior número de detalhes possível. Já se viu que o GCAP, ou recebendo o e-mail, vai instaurar um procedimento e vai cobrar das autoridades providências. Doutora Vânia, quer também fazer uma abordagem com relação a esse funcionamento? É sempre muito importante que quem estiver presenciando, hoje todo mundo tem um celular, fotografe, filme, não é? Para que a gente estabeleça o momento da agressão ou a prova da agressão. Muitas vezes, até chegar alguém, até ocorrer o socorro, aquela prova já se perdeu ou ela já não está tão boa quanto no momento em que o crime estava acontecendo. Também é importante que a gente guarda sigilo da fonte, mas que a pessoa se identifique, que ela dê nome, que ela dê uma forma de nós entrarmos em contato com ela, se necessário for, porque às vezes, como eu disse, a gente vai para o local e a gente não consegue encontrar o local que as pessoas falaram que estava acontecendo. E se a gente tiver o denunciante, aquela pessoa que nos está dando a informação, a gente liga e aí ela vai nos orientando para a gente conseguir chegar mais rápido e mais fácil no local onde está acontecendo o crime. Que espetáculo, não? Quer dizer, uma instituição do porte do Ministério Público, com a credibilidade, a folha de serviços prestados à sociedade que tem a instituição, ter um órgão como esse, 2 promotores experientes, se disponibilizando a receber todas essas denúncias, realmente nos dá uma esperança de que a covardia e a violência contra animais indefesos, se não vai acabar, pelo menos possa reduzir com a perda da sensação da impunidade. Eu não sei se os colegas receberam, eu recebi recentemente um e-mail, eu não sei se não encaminhamos, a assessoria já vou dar um puxão de orelha. São as fotos de um pequeno poodle, totalmente ensanguentado, com a parede coberta de sangue, ele sem o pelo, o animal fotografado totalmente assustado. Não sei se chegaram a receber, senão nós vamos encaminhar. Eu vi no seu gabinete, naquela reunião que nós tivemos, você me mostrou... Nós vamos encaminhar, as fotos, mas eu não... Então, seria bom que encaminhasse para a gente identificar
Nós vamos encaminhar. Quem seja, né, o assessor. Você encaminha a sua denúncia ao GCAP, a um deputado, para que ele possa também dar seguimento e não fique por isso mesmo, que possa ser apurado. Agora, doutor Carlos Henrique, depois doutora Vânia, para que o GCAP esteja funcionando na sua integralidade, qual que seria a estrutura necessária? Já é possível avaliar, porque quando é criado o grupo, não se sabe qual vai ser a demanda. Exatamente. Já é possível avaliar a demanda potencial e qual a estrutura para dar vazão e atender a tudo isso? Já é possível. Já percebemos que a demanda é enorme, é muito grande, porque o GCAP ele atua no Foro Central Criminal. A demanda ali, como eu disse, 62 juízes, mais ou menos, e mais o GCRIM, é uma demanda muito grande. E nós estamos dando conta, só que outras atividades estão sendo deixadas de lado, porque nós trabalhamos com prazo. Certo. Nós temos prazos processuais, prazos de inquérito, prazo em todos os procedimentos criminais. Então nós precisaríamos, quem sabe, com o procurador-geral que será nomeado, pleitear mais um promotor para integrar o grupo. Esse seria o primeiro passo. Uma viatura, que nós estamos fazendo as diligências todas, as reuniões todas com o nosso veículo. E mais um funcionário e mais alguns estagiários, quem sabe também, se fosse possível, um assistente técnico. Perfeito. Que o Ministério Público hoje disponibiliza. Está de acordo, doutora Vânia? Tá? É isso mesmo? Agora, o instrumento melhor que a gente precisa, e que agora eu acho que é a título de denúncia mesmo, e que a sociedade tem que saber, é a lei. O melhor instrumento que o Ministério Público tem para trabalhar é a lei. E está tramitando aí um projeto de modificação ou de consolidação das leis penais, não é? E a notícia que a gente tem, obviamente não confirmada, mas uma notícia de fonte bastante fidedigna, de lá do próprio Senado, de que a Lei 9.605, que passaria a ser um capítulo, então, do novo Código Penal, ela seria retalhada e uma boa parte, se não a maior parte dos crimes que estão ali na 9.605, deixariam de ser crimes e passariam a ser meros ilícitos administrativos, portanto, passível apenas do pagamento de uma multa. A gente sabe, nesses anos todos, de tentativas de modificação do artigo 32, se não para excluí-lo, mas pelo menos para tirar os domésticos e domesticados do tipo. Isso significa que cachorro, gato, boi, cavalo deixaria de ter a proteção penal que hoje tem. Mas todas as pessoas que eventualmente estejam sendo processadas por crimes, o senhor bem sabe, deixariam de sê-lo numa modificação legislativa desse porte. Então, é uma denúncia que a gente faz, né? Nós nos reunimos na semana passada com algumas entidades de proteção animal, vai ser levado para Brasília um documento, não é, pedindo, não é, que a proteção que existe hoje, que ela seja ampliada, porque a gente sabe que as leis são, as penas, como o senhor bem disse no começo, são insuficientes para reprimir a contento muitos dos crimes que estão na 9.605. Então, que se amplie a proteção, agravando as penas, que de forma nenhuma a gente perca esse grande passo que foi dado com a 9.605, transformando esses crimes, ou alguns crimes, ou a maior parte dos crimes, como a gente tem notícia, em meros ilícitos administrativos. Muito bem. Quer dizer, então, nós temos, até insistindo aqui com a doutora Vânia, mais um pouco, nós temos a Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, que é uma lei federal desde 1998. Isso. A Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, no seu artigo 32, define como crime a ação de crueldade e maus tratos contra animais. Falta já nessa lei, não falta a ação de matar, não é tipificada, só os maus tratos e não careceria, tem também então de 29. Então, quais são hoje os crimes previstos na Lei dos Crimes Ambientais que punem aqueles que matam ou que maltratam? Todos eles. Quais são e qual a pena de cada um deles?
A pena eu não pela vou lembrar. máxima, pelo menos, por volta ano, não é? O 29 é caçar, apanhar, matar animal silvestre ou em rota migratória e tal. A pena é de 1 ano. Não, a pena é de 3 meses, a 3 meses máximo a 1 ano. Mas, doutora Vânia, nesse caso do artigo 29, é caçar, Perseguir. Apanhar, caçar, perseguir, apanhar. manter em E se cativeiro. for, por exemplo, a caça, quer dizer, a eliminação de um animal doméstico ou domesticado? Ele não tem previsão nesse artigo. Não, mas ele poderia ser como uma circunstância qualificadora, porque o 32 tem, dentre as circunstâncias qualificadoras, se ocorre a morte do animal. Perfeito. Está dentro de um parágrafo, mas dá para entender como também agravando o caput. Então, hoje, nós temos nesse 32, maltratar animal, submeter o animal a um sofrimento é crime. Traz uma pena que está dentro dos juizados especiais criminais. E estão querendo, a doutora Vânia está aqui colocando, fazer um movimento no Congresso Nacional para tirar da proteção os animais domésticos e domesticados. Hoje é crime, com uma pena baixa, com uma pena leve, tratado como um crime de pequeno potencial ofensivo, maltratar ou submeter à crueldade o animal silvestre, exótico, doméstico, domesticado. Estão querendo tirar desta proteção o doméstico e domesticado. Ou seja, vai deixar de ser crime maltratar, submeter à crueldade ou sofrimento o animal doméstico ou domesticado. Passaria a ser apenas infração civil. Então, o que a doutora Vânia está falando, e acho que é muito importante que esse programa, que tem uma boa audiência, uma audiência qualificada, faça, é ajudar o GCAP, enviando e-mails ao grupo, para fazer uma grande lista de abaixo-assinado contra este verdadeiro absurdo jurídico. Eu diria uma ação medieval, uma ação truculenta, uma ação que não merece nenhum tipo de respaldo por parte da sociedade civilizada, de deixar de considerar crime maltratar animais domésticos ou domesticados. Então, concorda com isso, doutor Carlos Henrique? Não é esse o caminho, unir essa força da sociedade? Concordo plenamente. Essa notícia vem de encontro a qualquer ação de quem gosta dos animais, quem gosta da natureza, no meio ambiente em geral, que quer preservar o pouco que a gente ainda tem para as futuras gerações, para nossos filhos, nossos netos. Eu acho isso um absurdo, verdadeiro absurdo. Inclusive nós, eu com a Vânia, estamos participando indiretamente dessa reforma do Código Penal, mandamos sugestões, inclusive para aumentar as penas, para tentar tirar esses crimes, o 29 e o 32, maus tratos animais, do GCRIM. Tentar jogar isso aí para a vara comum, aumentando a pena. Para quê? Para servir como educação para as pessoas que estão acostumadas a agir dessa maneira, a destruir a natureza, a matar animais sem motivo nenhum, maltratar animais. Eles teriam muito mais trabalho, teriam que contratar um advogado, teriam que vir à audiência, rolar testemunha. Seria uma forma educativa de agir. E vem essa notícia que querem transformar essa infração administrativa. Isso é um absurdo, é o fim. Acho que são pessoas que não é possível. Não dá para entender. Não tem coração, não é possível uma pessoa que não tem uma sensibilidade. Até porque pesquisas indicam que, nos Estados Unidos, pelo menos, do FBI, doutora Vânia, que pessoas que se transformam em serial killers têm um histórico de maltratar, ter crueldade contra os animais. E nós vamos dar aqui, eu vou perguntar já sobre um caso trágico que ocorreu, de repercussão nacional, já vou tratar desse caso, mas só para o telespectador ter uma ideia. Recentemente foi feita uma alteração do Código Penal para redefinição do crime de estupro, um crime gravíssimo contra a dignidade sexual. Em vez de chamarem
os especialistas, membros do Ministério Público, magistrados, advogados, procuradores, policiais, não sei o que aconteceu, fizeram a lei. Sabe o que acontece? Só para dar um exemplo, e eu vou voltar aqui para o tema e para a importância do GCAP estar sintonizado nessa mudança legislativa. O estupro contra a vítima menor de 14 anos, no estupro contra a vítima menor de 14 anos, a pena é de 8 a 15 anos de reclusão. Se o estupro é contra a vítima maior de 14, porém menor de 18, a pena é de 8 a 12 anos de reclusão. 8 a 15, menor de 14. 8 a 12, maior de 14 até 18. E a vítima no dia que faz 14 anos? No dia em que ela comemora o aniversário, 14 anos, ela não é nem menor, nem maior. Ela tem 14 anos. Do primeiro minuto do dia do aniversário até meia-noite, tem 14 anos. Como o legislador se esqueceu da vítima no dia que ela faz 14 anos, a pena para o estupro contra ela é de 6 a 10. Ou seja, no dia do aniversário, 6 a 10. No dia seguinte, 8 a 12. Eu pergunto, será que o Congresso Nacional, tendo uma instituição com a tradição do Ministério Público de São Paulo, um grupo criado com autorização do órgão especial e do Procurador-Geral, para coibir maus tratos contra animais, com 2 promotores experientes, tarimbados, eleitos por 120 outros colegas promotores para exercer essa função, será que eles vão ser chamados pela Comissão de Reforma do Código Penal? Ou será que vamos deixar este lobby abjeto que pretende descriminalizar a crueldade contra animais domésticos prosperar e se meter numa seara que lhe é estranha, que é a seara legislativa penal? Esperamos que esse programa faça coro e que você que está nos assistindo faça a sua parte, mandando e-mail para esses promotores no uma@mp.sp.gov.br. Doutora Vânia, recentemente tomamos conhecimento pelos meios de comunicação, inclusive foi próximo à minha residência, no bairro da Vila Mariana, próximo ali à Avenida Lins de Vasconcelos, de uma mulher que assassinou, esta é a palavra, parar de considerar como coisa os animais, são entes também dotados do direito de viver, assassinou dezenas de gatos indefesos. Como a legislação pune esse tipo de ação, se o GCAP está tomando providências, está acompanhando esse caso? Como é que está este caso? É o caso Dalva, a que o senhor faz referência? É o caso Dalva. Dalva, né? Nós estivemos, o delegado entrou com um pedido de busca e apreensão, nós acompanhamos esse pedido de busca e apreensão, fomos até a casa dela buscar mais elementos que pudessem, enfim, incriminá-la, vamos falar o português bem dito, né? E depois nós acompanhamos também o interrogatório dela, e no interrogatório a gente conseguiu, nas reperguntas, enfim, a gente conseguiu tirar dela um partícipe, não é? E esse partícipe certamente deve estar sendo procurado pela polícia agora. Ainda talvez a gente consiga mais um outro partícipe, porque a forma, os medicamentos que ela usava para matar os gatos eram controlados e então não se vendia livremente, portanto ela precisou de uma intermediária e ela precisou de um veterinário. Então, o senhor bem sabe, nós estamos aí quase chegando numa quadrilha, então a ideia é mais ou menos essa. Então, e o que a levou a matar tantos gatos? Porque já se sabe o motivo? Olha, no interrogatório, ela só confessou a morte de 6 gatos e disse que matou porque eles não tinham condições de sobreviver. Eles estavam tão doentes que não tinham condições de sobreviver. Ela se julga conhecedora de medicina veterinária, não é? E de fato ela não tem nenhuma formação, nenhum estudo na área, mas ela se julga conhecedora de medicina veterinária. E, enfim,
está acompanhada por advogado, então ela tem o direito de dizer o que ela bem entender ou o que o advogado entender que é melhor para a defesa dela. Mas as provas que estão sendo reunidas são bastante desfavoráveis. Neste quase final do programa, nós vamos dar aí 1 minuto para o Dr. Carlos Henrique, 1 minuto para a doutora Vânia fazerem as suas considerações finais, mas eu já, nessas considerações, começando com o Dr. Carlos Henrique, eu faço uma pergunta. Podemos ter esperança de uma sociedade que saiba conviver melhor com os animais? Qual o caminho? Seria a reeducação? Qual o estágio atual? E o que o senhor espera do GCAP daqui para frente? Se depender de nós, do GCAP, sim. Porque a nossa ideia principal de atuação, de uma forma indireta, é educativa. Porque eu acho que você atuando, você prendendo, você criando caso com as pessoas e noticiando isso, as pessoas vão entender que é grave o que elas estão fazendo. Então, hoje em dia, as pessoas acham que pegar um animal, pendurar, como a gente já viu em vários lugares, e tirar a pele dele, vivo, que nós já recebemos um e-mail postado no Facebook com pessoas fazendo isso com gatos. Que covardia. Então, o que as pessoas acham? Que não acontece nada se fazer isso com um animal. A partir do momento que eles perceberem que vai acontecer alguma coisa, que ele for preso em flagrante e que tiver que responder um processo, a hora que mudar a lei, não como estão querendo mudar, mas mudar a lei de uma forma decente, como nós queremos, como as pessoas sérias desse país querem. Uma mudança mais protetiva, aumentar essa pena, jogar para o juizado comum o crime, eu acho que aí vai a esperança, sim. Muito bem. Impunidade, combater a impunidade, que é a raiz de todos os males. Doutora Vânia Túlio. Um detalhe, o senhor falou do FBI e os Estados Unidos punem severamente as condutas de maus tratos contra os animais, porque eles veem a questão como uma questão de segurança pública. Ao encarcerar aquele que maltrata o animal, que mata o animal, que tenta matar o animal, ele está impedindo que mais tarde aquele sujeito vá fazer isso com um outro ser humano. Esse conhecimento que é antigo nos Estados Unidos, que nós precisamos importar, que os nossos legisladores precisam trazer para as discussões a respeito das alterações na lei dos crimes ambientais, para, obviamente, agravar as penas. Muito bem. Foi um grande prazer e uma honra para a Assembleia Legislativa receber 2 grandes representantes do Ministério Público, Vânia Maria Túlio, Carlos Henrique Prestes Camargo, e eu posso dizer que hoje foi um programa especial para mim, para esse deputado. Me senti novamente na minha instituição, o Ministério Público, ao lado dos meus colegas, cujo trabalho eu tanto admiro e daqui tudo farei para propagar. Porque o trabalho do Ministério Público bem feito é a garantia de uma sociedade sadia, democrática e mais justa. Muito obrigado, até o próximo Assembleia Convida.